Fala aí galera, beleza? Tudo bem? Meu nome é Alan, eu tenho 40 anos e estou autista. O tema de hoje é 10 coisas que não se deve dizer a um autista. O primeiro item dessa lista é: você não parece autista. Quando eu peguei o diagnóstico de autismo, assim, eu aceitei muito bem, eu mesmo recebi muito bem, foi um alívio. Caramba, explicou tudo na minha vida. E eu comecei a brincar um pouco com isso e fui falando com a minha esposa, né? Cara, quando eu ver uma fila preferencial, eu vou entrar na fila preferencial porque é um direito meu. A minha esposa ficou com vergonha e tal. Aí a gente saiu e a gente foi numa loja caramba, que a fila tava imensa, a fila tava muito grande e a fila preferencial não tinha ninguém ou tinha uma pessoa. Eu falei assim, vou pegar a fila preferencial, é um direito meu. Eu tô com o laudo aqui. E aí uma senhora se aproximou e ficou olhando assim pra mim, como não chegou a falar diretamente, mas ficou me olhando como se dissesse, ué, o que ele tá fazendo aqui? Eu percebi que ela tava me encarando, aí eu falei assim, eu tô nessa fila porque eu sou autista. Ah, é autista, tá, é porque não parece. Falei, mas eu sou autista, tá bom? E continuei na fila e usufruí o meu direito. Chegou a minha vez, eu fui chamado, usufruí o meu direito. O segundo item dessa lista é: você parece uma pessoa normal. Eu estou aqui falando com vocês, eu estou me comunicando, eu tenho esse canal, eu estou vivendo. Então, assim, o autismo não tem cara. Ou ele tem a cara de quem for autista. O autismo é um transtorno neurológico. Então, ele é uma síndrome, vamos dizer assim, que não tem cara ou tem, a sua. Então, quando alguém chega para você autista e diz assim, você parece uma pessoa normal, eu me sinto um pouco incomodado, porque eu vou ser sincero, eu abracei o laudo de coração. De coração, não tenho nenhum problema com isso, pelo contrário. O item 3 da minha lista: você deve se sentir mal com isso. Cara, é o que eu acabei de falar, é exatamente o oposto, eu me sinto super bem. Eu fico brincando com a minha esposa que eu vou usar as filas preferenciais e as senhorinhas me olhando de cara estranha. Cara, eu vou usar as filas preferenciais, é um direito meu. A única diferença que tem quando você precisa organizar uma fila preferencial é por ordem de chegada. Então, assim, não existe, se tem o deficiente, o idoso, se tem a pessoa com criança de colo, enfim, tem lá aquela lista, é por ordem de chegada. Se eu sou autista e cheguei primeiro na frente de um idoso, eu vou ser atendido primeiro, porque eu cheguei primeiro. A questão é essa, é isso que você tem que entender. Eu não me sinto mal com isso, pelo contrário. O item 4 da minha lista é ouvir das pessoas. Pare de se esconder atrás do autismo, usar isso como desculpa. Cara, eu não faço isso. Eu sempre fui assim. E agora que eu tenho o diagnóstico formal, aí eu estou usando isso como desculpa? Não estou usando. Se eu não quero participar de uma reunião, se eu não quero sair, se eu não quero ir a um parque, eu não quero ir a um cinema, eu não quero ir. É um direito meu. Eu não me estou me sentindo à vontade para ir, para participar, enfim. É aquele momento anterior que eu quero me isolar por algum motivo. E o neurotípico tem que entender isso, cara, tem que respeitar isso. Da mesma forma que eu, autista, respeito o neurotípico quando ele quer sair para ir ao cinema,
Ele tem que me entender quando eu não quero sair para ir ao cinema. E entender que eu não estou usando isso como desculpa. Quando eu escuto isso, me incomoda demais. Entendeu? Porque não é uma verdade. Eu não quero, ponto final. O item 5. Você deve ser muito inteligente. Cara, eu acho assim, isso é um estigma. Eu ouvi isso da minha esposa logo no início, quando eu ainda nem tinha um diagnóstico. Eu falei assim, caramba, eu fiz alguns testes online, eu tenho assistido alguns vídeos e eu tô achando que eu posso ser Asperger. Na época, quando eu tava começando a entrar nesse mundo, eu falei com ela, caramba, eu acho que eu sou Asperger. E ela falou assim, não tem como você ser Asperger, porque o Asperger é super inteligente, acima da média. E nas pesquisas que eu já tinha feito, eu falei para ela, não é bem assim. Existe o Asperger que mantém um intelecto mediano, aquele intelecto normal. Ele não é acima da média, mas ele é o Asperger. E depois, explicando para ela, ela entendeu. E você ouvir isso não faz sentido nenhum, porque é um rótulo, é um estereótipo que eles colocam dentro do que seria o Asperger, que não condiz com a realidade, né? O item 6 da minha lista, você não se importa com as pessoas. É muito comum se dizer que o autista, ele não costuma se colocar no lugar do outro. E eu, como autista, digo para vocês que vocês estão errados, especificamente neste conceito, nessa afirmação. A questão é como a gente faz isso, né? E como a gente se coloca no lugar do outro. Eu percebo quando alguém está sofrendo, quando tem uma situação em que eu preciso ajudar alguém. Só que a maneira como o meu cérebro processa isso é diferente. Então o neurotípico, ele vai achar que eu não me importo com ele. Muito pelo contrário. Isso daí já foi dito por várias pessoas. O autista, em sua grande maioria, eles têm uma relação de carinho e amor muito grande com qualquer um, com os animais. Eu tenho uma gata que me adotou, que está comigo há uns 6 a 7 meses, ela me adotou. E a minha esposa, ela chega até a ficar um pouquinho com ciúme dela, mas... E eu gosto muito, e eu tenho um carinho muito grande pela minha gatinha, é a Gás. Então não é que a gente não se coloque no lugar do outro. O problema é como que a gente processa isso, mas a gente entende que existe o lugar do outro. Principalmente o autista leve, o autista funcional como eu, compreende essas questões. O item 7, eu não cheguei a ouvir isso ainda, mas pode ser que aconteça. Não, eu cheguei a ouvir isso sim, umas 2 vezes. A sua mãe é psicóloga, como ela nunca percebeu? Então, eu nasci em 1980. Em 1980, estava começando, mas começando mesmo. Era bem no iniciozinho a se falar sobre isso. Eu tinha algumas características de andar na ponta dos pés. Eu tinha muita crise de Tourette. Quem foi a primeira pessoa a perceber isso foi a minha avózinha querida, que eu amo tanto, eu tenho muita saudade dela. E ela recortou isso de um jornal, entregou a minha mãe me disse que correu atrás, mas que não conseguiu resolver, e aí eu fiquei do jeito que eu fiquei.
sem o devido tratamento. Infelizmente, ou felizmente, o diagnóstico veio tardiamente, é como se diz, né? Antes tarde do que nunca. E eu fui diagnosticado em janeiro desse ano. Nós estamos indo para o mês 6, então não tem nem um ano que eu tenho esse diagnóstico. Mas eu tenho, graças a Deus que eu tenho, obrigado. O item 8, quer que eu faça para você? Eu já ouvi isso. Como qualquer pessoa, ela não vai dominar tudo, ela não vai saber fazer tudo. Tem coisas que eu vou saber fazer, tem coisas que eu vou conseguir fazer, tem coisas que não. Quando eu não conseguir fazer alguma coisa, ou precisar de ajuda, eu chamo. Fulano, eu preciso de ajuda com isso. Na maioria das vezes eu falo, às vezes eu não falo erradamente, que eu deveria falar sempre. Se eu preciso de ajuda, eu deveria falar sempre que eu preciso de ajuda. Isso daí não é problema nenhum nisso, em você pedir ajuda a alguém para determinada situação. Não há nenhum problema com isso, pelo contrário. Você deve sempre pedir ajuda sempre que você achar necessário. O item 9 dessa lista, não prometa o que você não vai cumprir. Eu coloquei isso daqui como um item da lista. É como se alguém dissesse para mim, olha, vai acontecer isso, isso e isso, e não acontece. Isso me deixa muito frustrado e algumas vezes acaba desencadeando uma crise, mas aí a gente tem que procurar se regular, porque nem sempre quem está à sua volta vai entender e vai achar que você está sendo infantil, que você está tendo uma atitude imatura e o estresse vai acabar aumentando e não vai dar certo. E o item 10 dessa lista, usar o autismo como um adjetivo. Quando você vê alguém na rua com um determinado comportamento e essa pessoa diz assim, ele tá parecendo um autista, isso daí é típico de autista, como se ser autista fosse algo ruim. Tem um vídeo falando sobre isso, o autismo não é algo ruim. Nós somos diferentes como qualquer pessoa é uma da outra. E assim, esse canal ele fala sobre o autismo, mas existem tantas diferenças no mundo e as pessoas não percebem que as diferenças que existem no mundo, elas estão aí para nos ensinar. E a gente não consegue aprender com as diferenças. Nós temos um caminho muito longo a percorrer e entender que cada um tem o seu tempo. Cada um é do jeito que é. E eu me irritar, e eu perder meu tempo falando mal do outro, me aborrecendo com o outro, porque o outro está fazendo algo que eu não gosto ou eu não acho certo. Será que você não percebe que não faz sentido nenhum isso? Existem tantas pessoas no mundo que são maravilhosas e são rotuladas ao ponto de serem marginalizadas, ou seja, colocadas à margem da sociedade e sendo isoladas e se isolando desnecessariamente, quando elas poderiam contribuir muito para essa sociedade que tem muito ainda o que aprender. Nós temos muito ainda o que aprender. Bom, gente, eu vou ficando por aqui e a gente se vê até o próximo vídeo. Fui!